Paizinho, eu quero te louvar pela vida do teu filho, pastor Alain Brizotti. Este homem que o Senhor tem colocado como, Senhor, um companheiro do nosso lado. Deus, que o Senhor continue guardando a sua vida, seu ministério, sua família, ó Pai. Deus, que o Senhor use ele nesta noite como tem usado de uma forma tremenda e maravilhosa. Que ele seja boca do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, realmente renovados, transformados pela Tua palavra, crendo no milagre do Senhor, crendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus de Jabes e tem o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Deus tem uma palavra aos nossos corações essa noite, amém, irmãos? E eu tenho certeza de que Deus vai falar muito forte conosco. Abra o seu coração, porque Deus vai falar conosco. Eu vou falar em cima dessa, para quem já tem aí esse panfleto, né? Eu vou falar nessa primeira semana 1, aplicando os princípios de Jabes. Amém? Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém. Irmãos, eu li esse texto em muitas versões. Essa, que é a versão da NVI, é a que eu mais gostei. Em todas elas, a única frase que se repete ao pé da letra é essa última: e Deus atendeu ao seu pedido. É mais do que ouvir, é atender. Deus atendeu ao seu pedido. Eu fiquei observando esse texto, estudando esse texto, para pegar alguns dos princípios chaves, os princípios fundamentais de Jabes, para a gente aplicar a nossa vida aqui hoje. E eu tenho certeza que se você conseguir aplicar esses princípios na sua vida, coisas extraordinárias acontecerão, porque Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou, e se Ele não mudou, Ele ainda trabalha conosco, Ele ainda está perto de nós, ainda é o nosso Deus. Amém, irmãos? Davi, no Salmo 37, verso 5, ele diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Lembra desse texto? Esse para mim pode ser o perfeito resumo da história de Jabes. Os maiores princípios de Jabes são entrega e confiança absoluta no Senhor. É difícil fazer o que Jabes fez. Ter uma entrega soberana, total, e uma confiança que caminha junto com essa entrega, não é tarefa fácil. Até porque nós vivemos num tempo onde é difícil confiar. Confiança é um negócio complicado hoje. Fica difícil lidar com as pessoas. Jabes é por si só um ensinamento tremendo. A própria vida dele já ensina. E esse ensinamento aqui é muito sério para as nossas vidas. Confiança e entrega absoluta. Isso aqui já deve ser para nós hoje uma das maiores lições da Bíblia. Se a gente aprender que a relação com Deus é relação de entrega, a coisa já funciona diferente. O Salmo 23, por exemplo, é um salmo todo de entrega. Ele me guia, Ele me unge, Ele me leva, prepara uma mesa para mim e eu moro com Ele para sempre. Totalmente entregue a Deus, sem reservas, sem questionamentos, simplesmente entrega. E essa é a área do nosso caráter, da nossa relação com Deus, que mais precisa ser trabalhada hoje, a área da entrega. Muita gente está na igreja pela metade, é 50%. Ou pior ainda, numa relação utilitarista com Deus. Se eu sentir que Deus está me abençoando, eu permaneço. Se não, eu saio e procuro no próximo mercado religioso da fé. É preciso ter uma entrega total, suprema, absoluta, irrestrita e radical. Quando você fizer esse tipo de entrega a Deus, Ele também se entregará a você. E nessa junção da entrega do nada que eu sou, com tudo que Deus é que acontece o mistério da graça, e nós somos alcançados por Jesus e tocados pela fé. Amém, irmãos? O que são princípios? Princípios são bases, são começos,
são raízes na profundidade. Por que as árvores têm frutos e folhas? Porque possuem raízes. Se não há raízes na profundidade, não há frutos no topo. Esse é o problema de muita gente hoje. Querem frutos, mas não querem raízes. O bonito da raiz é que ela é humilde o suficiente para dar todos os frutos e ficar na camuflagem do solo. Sabe o que nós mais precisamos hoje? Da humildade suficiente para entender que tudo que a gente fizer aqui, por todos os frutos que a gente der na obra de Deus, não são nossos, são obras dos princípios das raízes, coisas que estão afundadas no solo da palavra, e só crescem porque a nossa vida está na palavra de Deus. Se a sua vida estiver enraizada na palavra, você vai frutificar, você vai ser uma bênção. Se você não dá frutos, é porque não tem raízes. São princípios fundamentais, raízes, começos. Os princípios são o chão ideal para se iniciar uma caminhada. Agora escute uma coisa, a ausência de princípios pode te deixar vulnerável. Sêneca dizia que para quem não sabe para qual porto está indo, qualquer vento é o vento certo. E é verdade, irmãos. Nós estamos vivendo hoje um tempo mais ou menos assim, de gente à torta à direita, andando para tudo quanto é lado, trocando de teologia como quem troca de camisa. Eu venho aqui hoje, prego uma mensagem profunda, bíblica, o indivíduo chora. Amanhã vem um charlatão, pilantra, fala um monte de bobagem, o cara chora do mesmo jeito. Não tem crivo, é como a esponja de lavar louça, absorve o sabão, mas não reage a ele. Eu quero que você que hoje, em nome de Jesus, absorva isso, reaja a isso, pense sobre isso, raciocine e aplique, para que a glória de Deus faça a sua vida entender que lições precisam ser comidas, digeridas e transformadas em vida na sua história, amanhã, na quinta-feira. Isso aqui não é uma bênção da quarta-feira só, é para atingir toda a sua semana, para você voltar aqui completamente transformado a partir dos princípios e dos passos que dá na caminhada. Isso não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que Deus cobra da gente. Escuta uma coisa, a história de Jabes, ela é extraordinária exatamente por algumas coisas. É um texto pequeno, uma biografia simples, mas uma lição tremenda. Deus anda com os que são seus. Essa é a lição de Jabes. Deus anda com gente que é dele. Eu tive um professor que me costumava dizer uma frase na sala, geralmente ele falava essa frase no meio das aulas, ele dizia, gente, vocês querem andar com Deus? A gente dizia, queremos, ande com gente que anda com Deus. É verdade. Quer andar com Deus, anda com gente que anda com Deus. Você cola do lado de gente que anda com Deus, você descobre algumas coisas. Gente que anda com Deus não tem tempo para fofoca. Gente que anda com Deus não tem tempo para inveja. Gente que anda com Deus não fica de qualquer coisinha por alguma coisa. Gente que anda com Deus tem uma bênção andando com Ele o tempo todo. Emana graça, transpira vida. A boca abençoa, as mãos curam, o abraço salva. Quem anda com Deus traz o céu junto. Anda sempre na dimensão da fé. Sai daqui hoje andando com Deus, amém, irmão? Sai daqui hoje andando com Deus, dizendo, minha alegria é andar com Deus. Princípio de fé. Nós vivemos, irmãos, num mundo de sufocamento, e esse é o nosso problema. Sufocados o tempo todo, principalmente hoje que está quente, é ou não é? É mais ou menos esse sentimento aí, só que do lado espiritual. Mundo de sufocamento, você quer ver uma coisa terrível? Nós somos sufocados entre tanta gente, sob o peso enorme de inúmeras cobranças, sentindo aquele gosto amargo do fracasso, das frustrações. É para esse mundo que a história de Jabes faz sentido, porque em meio a tanta gente, Deus nos viu. Olha que tremendo. Você quer ver uma coisa que me alegra? Toda vez que eu escuto aquela cifra, existem 7 bilhões de pessoas no planeta, aí eu alegro. 7 bilhões de pessoas no planeta, eu não sei o que, mas Deus me viu, imagina. Estou no lucro, não estou não? Você está aqui hoje, 7 bilhões de pessoas no planeta, e a retina de Deus focou você. E foi além, Ele te salvou, te colocou aqui na igreja, te chamou de filho, tirou do anonimato e colocou no meio daqueles que são no rol da graça. Você aqui já é vitorioso, já tem motivo para agradecer, para celebrar, porque mesmo que ninguém te veja, Deus te viu. Jabes é isso, é um indivíduo entre tanta gente, tantos nomes, tanta coisa, mas Deus viu. E o fato de Deus ver é que legitima quem somos. É isso que eu quero que você entenda. Sabe o que é impressionante da Bíblia? A Bíblia é feita de gente que foi alvo do olhar de Deus. Tem uma frase no meio do povo que costuma dizer, você tem que estar perto de gente que está acontecendo. Fica perto, é o chamado papagaio de pirata, sabe qual é? Aparece em tudo quanto é lugar. Tem até uma frase, quem não é visto não é lembrado. Lembra disso? Essa frase não serve para Davi. Olha que interessante. Não era uma coisa simples Samuel ir visitar a casa de alguém. Samuel era o cara da nação. Se ele fosse visitar uma casa, era um acontecimento. Tanto que quando ele foi visitar a cidade, os juízes já saíram na cidade, já perguntando, é de paz a tua vinda? O que está acontecendo que você veio aqui?
E ele vai na casa de Jessé e sabe o que acontece? Davi não está lá. O melhor dia da vida dele, o dia, e Davi não estava. E sinceramente, não faz diferença se você não está, se os olhos de Deus também não estiverem lá. Porque os olhos de Deus não estavam na casa, com Jessé, com um monte de filho bombado, com Samuel e tudo mais. Os olhos de Deus estavam, sabe onde eles estavam? Lá no campo, com um rapazinho ruivo, cuidando de poucas ovelhas, uma harpa na mão e um monte de salmos na língua. É lá que o olho de Deus estava. E se os olhos de Deus estão lá, ali está o rei. É ali que está o ungido. É ali que está a graça. É ali que está a vida. É ali que está a bênção. Se os olhos de Deus estiverem na sua casa, lá é o melhor lugar do mundo que existe. Se os olhos de Deus estiverem na sua empresa, é o melhor lugar que existe para estar. Não fique onde os olhos de Deus não estejam. Sabe o que é interessante? Tem gente que quando está na igreja, fica muito tempo na igreja, participa disso aqui, da fé, e ele é encharcado pela glória de Deus. Quando ele sai, ele fica com essa sensação o resto da vida. Ele não consegue ir muito longe, porque ele tem a sensação de estar sendo alvo do olhar de Deus. Eu me lembro do meu irmão que ficou muitos anos afastado da igreja, e ele dizia que era uma tortura passar em frente a um templo, principalmente se fosse culto de ceia. Quando ele escutava a melodia dos hinos da ceia, dava vontade de abrir o chão e entrar dentro. Ele costumava atravessar a rua para não passar na calçada da igreja. O que é isso? Sensação de que os olhos de Deus sabem. Você é meu, está dando uma volta pelo mundo, mas é meu. Eu te conheço, eu sei quem você é, meus olhos te viram. Davi no Salmo 139, ele escreve: os teus olhos me viram a substância informe, sendo formado no ventre da minha mãe. Olha que tremendo. Ele vai dizer que Deus não me viu só andando pelas calçadas da vida, me viu em formação, no milagre do ventre, sabendo que Deus me deu 9 meses para me gestar e já estava me amando no processo. É por isso que eu nasci, saí das trevas do ventre e cheguei à luz. Olha que tremendo. Todo mundo que está aqui passou por isso. Deus te viu ao longo de 9 meses, até que você nasceu, e a glória de Deus te trouxe até aqui. Você está vivo hoje, porque Deus tem visto você. Jabes tinha princípios, ele tinha sonhos, ele tinha um Deus. A pergunta é: e você? Quais são os seus princípios? O que te define? Quem é o seu Deus? Quais são os seus sonhos? Qual é o nível da sua relação com Deus? Quanto tempo faz que você não fala com Deus? Que você não chora sentindo Deus falar com você? Você sabia que tem gente que vem para a igreja simplesmente porque faz parte de um movimento religioso? Ele não está importando com Deus de fato. Faz tempo que não sabe o que é ouvir Deus falar com ele, sentir a presença de Deus perto, saber que Deus está com ele, que quer propor uma relação íntima, que Deus não é uma máquina que você liga das 7 às 9, Ele é um ser de relação, que gosta do seu abraço, que gosta de te ouvir, que ama escutar você. É por isso que a gente canta, porque Deus ainda ouve a gente. É por isso que quando você está na igreja, levanta a mão, porque Deus ainda vê seu ato. É por isso que você está vivo aqui hoje, porque Deus ainda sabe que você pulsa vivo na história. Deus ainda te conhece, seu Deus te viu. Eu coloquei alguns princípios aqui que eu quero dividir com vocês à luz desse texto. Princípios de Jabes que nós precisamos aplicar às nossas vidas. Primeiro, presta atenção nisso: através de mim, a história da minha família será transformada. Amém? Isso aqui é um princípio bíblico de Jabes. Ele acreditava nisso. E eu acredito nisso aqui. Através de mim, a história da minha família será transformada. A história das nossas famílias costuma ser um aglomerado de problemas. Toda família tem crise. Não existe uma família perfeita. Graças a Deus existem famílias felizes, mas perfeitas não. E o problema é que se vende a ilusão de famílias perfeitas. O que eu quero aqui hoje, em nome de Jesus, que todos os que estão aqui dentro hoje saiam daqui como agentes de transformação da própria casa, gente que faz diferença na família, missionários do lar. É tão importante entender isso. Através de mim, a história da minha família vai ser transformada. Olha o que diz o texto bíblico: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Outra versão diz assim, Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Respeito e dignidade, 2 marcas de quem anda com Deus. Jabes é um indivíduo que é respeitado entre a família, ilustre entre os irmãos, porque tem muita gente que é ilustre lá fora, aos desconhecidos. São as celebridades dos lugares que ninguém o conhece, gente que tem muita fama por lugares que jamais passou. Difícil é ser ilustre em casa, difícil é ser respeitado na família, difícil é ser grande nas pequenas coisas. Difícil é ser tremendo para a esposa, extraordinária para o esposo. Difícil é isso, mas não é impossível. Porque se o seu Deus é o Deus de Jabes, você é esse homem, é essa mulher que vai ser grande dentro de casa, que vai ser tremendo no quintal de casa, que vai ser extraordinário na rua de casa. Nós precisamos tanto disso.
de mudar a história, a geração, a região onde a gente anda. Uma das coisas que ficou mais gravado na minha vida foi quando eu mudei de São Paulo para cá, 4 anos e meio que eu moro aqui. Quando eu mudei de São Paulo para cá, que a gente estava já para pegar o carro e vir embora, fazer a mudança mesmo de fato, e eu fui no dia que ia me mudar, fui no mercadinho que tinha 2 casas para baixo na rua onde eu morava, e o pessoal do mercadinho ali, ninguém era cristão, nada, e eu fui comprar uma água, e o rapaz, quando me entregou a água, segurou um pouco assim na minha mão. Quando eu olhei para ele, os olhos vermelhos, e ele disse para mim: pastor, não vai não, como é que vai ficar a rua? Aquilo tocou tanto no meu coração, porque na rua da minha casa, alguém iria sentir a falta porque um homem de Deus saiu dali. Aqui em cima é fácil ser grande. Seja grande depois que desce daqui. Seja grande entrando na sua casa, na sala da sua casa. Transforme hoje a sua casa na sarça, onde Deus vai se revelar no meio da sua casa e fazer com que a sua família sinta que ali é ambiente de glória, ali é lugar de vida, aqui é lugar de graça. Daqui você sai cheio de graça para mudar a história da sua casa. Esse texto, apesar de ser um texto curto, ele contém referências à família de Jabes. Fala dos seus irmãos, da sua mãe. Jabes não é um herói solitário, ele tem raízes. Ele tem casa, ele tem base. Há muita gente, escuta isso daqui, ó. Há muita gente que quando começa a vencer na vida, esquece suas raízes, abandonam suas bases, ignoram seus pais, irmãos e amigos, ficam reféns da vitória, bem-sucedidos, mas amargamente solitários. É comum a gente ouvir falar de grandes, extraordinários homens que se suicidam sozinhos, absurdamente. Tem muita gente que cresce e esquece dos amigos, não sabe mais quem é a família, passa por cima dos pais. Se o preço da sua vitória é a destruição da sua casa, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de vitória, porque nenhum sucesso justifica o fracasso da sua casa. Todo e qualquer sucesso só é sucesso para Deus se a sua família pode sorrir na mesa, se a sua casa pode ser uma bênção. Não adianta ser extraordinário no topo e um fracasso na cama. A sua casa tem que ser uma bênção, e você é o homem e a mulher que Deus vai levantar na sua casa, para você dizer: através de mim, a história da minha família vai ser transformada. Quantos creem nisso? Faça aqui hoje, em nome de Jesus, essa aliança com Deus. Através de mim, a minha família vai ser transformada, a minha casa vai ser uma bênção, a guerra vai sair do quintal, a bandeira da paz vai ser erguida lá, não vai haver miséria, não vai haver morte, não vai haver adultério, não vai haver intriga, não vai haver fofoca. Através de mim, a graça de Deus vai atingir, o suicídio vai sair, a depressão vai embora. Através de mim, a minha família vai ser transformada. Aplique isso aqui hoje na sua vida, em nome de Jesus. Quando você vencer, irmão, você coloca assim: eu vou vencer, mas eu vou abençoar a minha casa. Eu vou vencer, mas eu vou honrar os meus pais. Eu até posso vencer, mas eu vou cuidar da minha esposa. Eu vou vencer, mas eu vou cuidar do meu esposo. Eu vou vencer, mas eu não vou abandonar meus filhos. Eu vou vencer, mas eu não vou destruir meu casamento, porque eu vou vencer com as minhas bases, com as minhas raízes, com os meus princípios. Hoje o que tem de gente vencendo sozinhos. Por incrível que pareça, o mundo é tão cruel nisso, que o mundo coloca a imagem do empresário bem-sucedido e vencido, sempre com uma amante pendurada do lado. É tão sério isso. Sabe o que Deus quer de nós? Que a gente volte a ter uma postura muito simples, que a gente comece a vencer com aqueles que estão do nosso lado, que sofreram tanto com a gente, que machucados tanto com a gente a partir do que andava, mas agora que a gente se levanta, que eles se levantem conosco, e que a glória de Deus esteja ao nosso lado o tempo todo, para a gente poder fazer como Jabes. Eu aqui, ó, estou orando a Deus do Israel, o Deus dos meus pais, o Deus da minha família, para que eu seja respeitado entre os meus irmãos. Amém, irmãos? Que a história da sua família seja escrita com a tinta da graça. Se isso acontecer aqui hoje, eu já saio feliz, porque esse monte de famílias representadas aqui, ó, são capazes de mudar a história da cidade para a glória de Deus. Basta crer. Segundo princípio: não importa como foi o começo da minha história, com Deus o final será glorioso. Amém? É isso que Jabes ensina para mim. Não importa o começo da minha história, importa que com Deus o final vai ser tremendo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nome de Jabes, Jabesh no hebraico, é um lembrete do seu nascimento. A sua mãe, aflita com as complicações do parto, deu um grito: com dores o dei à luz. Pensa num nome difícil de carregar quando esse menino era criança, alvo do bullying. Qual é seu nome? Sua dor, a pior que você já sentiu. Imagine, isso é nome.
Você tem que carregar isso o resto da vida, você cresce com isso, passa pela adolescência se compreendendo como uma dor, uma crise, um problema. Até hoje a gente tem esse complexo de Jabes. Eu sou a ovelha negra da família, eu cresci ouvindo que não vou dar certo, ninguém acredita em mim, ninguém aposta em mim, por que comigo é assim? Aquela sensação de vazio, aquela coisa de não estar encaixado em lugar nenhum, aquela pessoa que sorri no começo da festa, mas 15, 20 minutos procura os cantos, mesmo sem perceber. São subprodutos da noite, estranhos, são os desajustados da vida. É gente que vem com complexo de Jabes, o nome é dor, dor tatuada na alma. E o pior, desde que o pecado entrou no universo, todo mundo que nasceu vem tatuado com isso. Já vem com a herança estranha, complicada, nasce imerso na dor. De certa forma, todos nós somos um pouco como Jabes, temos as nossas dores. O que não podemos fazer de modo algum é transformar essas dores em desculpas para não mudar. Tem muita gente que usa essa dor para se tornar uma dor para os outros. É a síndrome miserável da autocomiseração, a síndrome do coitadinho. Uma vez eu estava na igreja e escutei uma irmã orar. Aí a irmã estava de joelho orando, começou: Senhor, eu sou a mais miserávelzinha da igreja, eu sou a réptilzinha que rasteira. Falei: meu Deus, abençoa essa mulher, pelo amor de Deus. Né? Porque a gente acha que ou é um extremo ou é outro. E não precisa de nada disso. Deus tem um jeito muito especial de lidar com gente pequena. Ele consegue ser grande nos pequenos. Ele consegue ser o Deus daqueles que ninguém vê, que ninguém olha. Espremidos entre os nomes, Deus enxerga o seu nome. Só Ele é capaz de ver isso, só Ele é capaz de conhecer você. Olha que coisa interessante, muita gente passa a metade da vida dizendo o que vai fazer, e a outra metade justificando por que não fez nada, não é? A síndrome do coitadinho, o tempo todo projetando muitas coisas, são os escritores nunca publicados, os gênios de sexta-feira, mas que não concretizam na segunda. Toda família tem um tio muito bem de vida que é obrigado a lidar com aquele fracassado que diz milhões de coisas que faria se fizesse alguma coisa. Mas é apaixonado pelo ócio, né? Sabe de onde vem a palavra negócio? É a negação do ócio. Quem faz um negócio nega a preguiça, daí trabalha. Sabe o que Deus quer de nós aqui hoje? Que a gente tenha um entendimento muito simples de uma coisa tremenda. Não é o começo, não é aquele movimento que a gente tem, aquele monte de bagagem que a gente traz. É que quando a gente chega perto de Jesus, Ele faz uma troca. Arranca a bagagem nossa e dá a dele. Tira o nosso fardo e dá o dele, que é suave e é leve. E convida a gente para caminhar. E todo o convite de Jesus é tremendo. Se Ele fala vinde, Ele vai ao nosso encontro. Se Ele diz ide, Ele vai conosco. Nunca deixa a gente sozinho, porque é um Deus de companhia, é um Deus de andar ao lado, é um Deus de relações. É esse Deus que você serve aqui essa noite. Se a gente fosse fazer uma lista das coisas que nos machucam, ela seria bem extensa. Eu fiz só algumas, só para você entender. Por exemplo, tem pais machucados pelos filhos. Existem filhos machucados pelos pais. Há maridos destruídos pelas esposas. Há esposas destroçadas por maridos insensíveis. Existe aquele gosto amargo do fracasso em muita gente. Tem muita gente que carrega as terríveis marcas de uma traição, de um aborto que tem sempre aquela característica de oculto, de um acidente na família, desses inexplicáveis e irritantes que atravessam a vida da gente sem pedir licença, erros cometidos no passado, falta de perdão, que é uma mania que a gente tem de arrancar as cascas da ferida de modo que ela nunca sara. Essas dores acompanham a gente e muitas das vezes a gente coloca elas na frente como uma espécie de cortina de fumaça para impedir que Deus chegue até nós. E por que a gente faz isso? Porque são mecanismos de defesa. A gente tem medo de permitir que Deus nos use em toda a sua grandeza. Tem muita gente que tem medo de mergulhar em Deus. Se você mergulhar em Deus aqui hoje, uma certeza eu tenho: nunca mais você será a mesma pessoa. Sua vida será completamente restaurada, transformada, porque muda a visão, muda o foco, muda a história, limpa as toxinas da culpa, você sai outra pessoa para a honra e a glória do nome de Jesus. Quer um exemplo bíblico disso? Paulo. Paulo era assassino e gostava de matar, irmão. Gostava de matar. O indivíduo que vai lá e pega a carta do governo oficial para sair matando, imagina. Indivíduo que o simples menção do nome dele causava calafrio nos crentes mais tremendos daquela igreja. Ao ponto que quando Deus chama Ananias e fala: ó, eu escolhi Saulo, Deus, o senhor deve ter escolhido errado aí. Vê de novo o nome aí. Esse cara é ruim, Deus. Esse mata. Esse aí é perigoso, o bicho é terrível, serial killer. Mas quando Deus muda um homem, irmãos, o cara que matava agora dá a vida, é capaz de falar: eu sei que se eu pudesse, eu ficava com vocês o resto da vida.
vira uma ovelha mansa e suave. Porque não existe ninguém que seja capaz de parar a ação transformadora de Deus. Não interessa o começo, se Deus estiver com você, o final será glorioso, porque o Deus das transformações pode mudar a história do seu passado. Levanta sua mão por um momento. Eu quero dizer isso a você que está aqui hoje. Eu não sei porquê, mas sinto que estou pregando para uma pessoa aqui hoje. Deus está falando para você aqui hoje. Não interessa o que você fez lá atrás, não interessa o que aconteceu lá, o que foi que disseram, quem foi que disse. Interessa é que hoje Jesus te oferece ficha limpa, recomeço, nova história, novos tempos. Deus quer transformar a sua dor. Não importa o que aconteceu lá atrás, os erros. Sabe por quê? Porque Deus não trata seu pecado, Ele trata você. É isso que é importante você entender. Deus não trata seu pecado. Quando os fariseus pegaram a mulher em ato de adultério, eles levaram ela até Jesus. Em nenhum momento Jesus chamou ela de adúltera. Jesus chamou de mulher, dignidade além da marca. Jesus sempre fez isso. Os homens vêm com uma marca imensa, Jesus muda. Isaías é tremendo. Isaías vai encontrar com Deus no templo. Antes de Deus chamar e fazer todo aquele movimento, vem um anjo do céu, toca ele e diz: purificado foi o teu pecado e retirada a tua culpa. Deus vai no nível mais profundo. Uma coisa é limpar o pecado, a outra é descer ao nível da culpa e retirá-la. Só Deus faz isso. Ele entra com a gente, ainda que profetas, mas reconhece que abaixo das camadas de religiosidade podem se esconder culpas. E Deus é Deus de liberdade, Deus é Deus de transformação. E aqui hoje Deus quer curar a culpa do seu passado, para você sair daqui hoje, dormir em paz sem precisar de remédio, glorificar ao Deus que te dá leveza, que te dá alegria, e que você pode ter um novo cântico na sua boca, o Deus que transforma memórias amargas em doces lembranças. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus aqui hoje purifica você de todo o pecado. Ele purifica você de toda mágoa, de toda culpa. Ele purifica você de tudo aquilo que aconteceu de ruim. Porque o passado não pode ser um cárcere, tem que ser uma escola. Você olha para trás e aprende. Deu para entender até aqui? Terceiro princípio, olha que tremendo. Mesmo que eu esteja rodeado de pessoas por todos os lados, meu Deus me ouve. Se tem uma coisa que eu gosto de Jabes é isso. Rodeado de gente por todos os lados, mas ele ousa clamar e Deus o atende. Deus o atende, porque ele escuta. Deus é o Deus que escuta. Ele vai dizer: os meus ouvidos não estão agravados, eu escuto. Aliás, essa é uma coisa difícil hoje. Nós vivemos numa sociedade em séria crise de ouvir. Porque ouvir é um negócio complicado, implica em espera. Você já viu como é difícil conversar com as pessoas, que as pessoas vão atropelando a gente? Crise de espera, estranho, difícil ouvir. Ouvir é um negócio complicado. Tem um provérbio árabe que diz que ouvir mal é criar maldades. É difícil aprender a ouvir. Para ouvir indica que você reconhece o outro. Carlos Drummond de Andrade escreveu que o diálogo significa você falar e suportar o que o outro tem a dizer. Senão não é diálogo, é monólogo. É por isso que a gente ora estranho. Você já viu aqueles crentes que têm síndrome de narrador de futebol? Ele ora 2 horas falando, até que ele se perde nas palavras e ora tudo de novo. E aí, desesperado, cansado, suado, ele bate na mesa: Senhor, o Senhor não fala comigo. Deus fala: você não deixa, irmão. Abre uma brechinha para eu falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Numa linguagem bem brizotiana, relaxa e deixa Deus falar com você. Seu Deus te ama na simplicidade da sua vida. É importante a gente ouvir isso. Sabe o que é interessante? O texto bíblico diz que Jabes orou ao Deus de Israel. Olha que interessante, Israel nada mais é do que o Jacó transformado. Jacó depois do Val de Jaboca, Jacó depois do encontro com Deus. Só isso para mim já bastava. Ele orou ao Deus de Israel, ele sabe quem é Israel. Israel é o Jacó depois da glória. Olha que interessante, toda vez nos profetas que Deus se revela a Israel, chamando Israel de Jacó, é porque a coisa está ruim. É porque vem uma coisa pesada. Jacó é a lembrança do Israel antes de Deus, antes da guerra, antes da luta, do Israel do caráter meia boca. Israel é Jacó depois, transformado, tocado, manco, mas para a glória de Deus, marcado. Ele dizendo: eu vou orar a um Deus que pode até me machucar, mas vai me transformar. Eu vou orar a um Deus que vai tocar a minha vida. Eu vou orar a um Deus que vai me ajudar a, quando sair daqui, encarar o Esaú da minha vida. É interessante isso daqui, ó. O nome de Jabes aparece naquela parte da Bíblia que a gente não gosta de ler, genealogia. Quem aqui gosta de ler genealogia? Mas eu vou te dizer uma coisa, naquela parte ali é que tem muito milagre. Primeiro que tem geração, e ninguém aqui consegue gerar se não for pela glória de Deus, é ou não é?
Se tem geração de filhos é porque Deus está lá. Só Deus faz vida. Você pode colocar acessórios numa coisa sem vida, mas não consegue fazer uma planta nascer, porque para nascer existe um princípio vital. Se não tem vida, não nasce. Então na genealogia fulano gerou, que gerou, quanto mais gerar, aparecer, mais você glorifica a Deus. É Deus agindo nas tramas da história. Jabes está ali, no meio de tantos nomes, cercado de um monte de nomes, e aí ele vai, mais de 40 nomes, e mesmo assim o dele se destaca. Eu fico imaginando o cronista escrevendo nome por nome, com cuidado para não errar, de repente ele faz uma vírgula e diz, mas Jabes é diferente, aqui eu tenho que contar uma história, eu tenho que quebrar o padrão, não dá para contar só quem ele foi, de onde ele veio e para onde ele vai, eu tenho que contar, Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos, e começa a contar uma pequena história dentro de uma genealogia, quebra um padrão, atropela uma sequência, esquece os outros nomes e afirma o nome de Jabes na história, o mais feio talvez dos nomes, mas ele ganha mídia. Só Deus consegue transformar quem não é em alguma coisa diante dos que se acham. Agradeça a Deus aqui hoje porque Deus conhece seu nome na lista. Deus já viu seu nome no meio de outros nomes, um nome entre tantos nomes, e Deus nos conhece. É tão tremendo saber disso. Quer ver uma coisa interessante? O livro de Jabes, a história de Jabes nada mais é do que uma história de oração. É só um homem que ora e simplesmente Deus o atende. É o sonho de todo crente da face da terra, é ou não é? Principalmente pelo conteúdo da oração dele. Senhor, aumenta as minhas terras, bota dinheiro no meu bolso. E Deus, amém. Olha que tremendo, irmão. Agora deixa eu te dizer um segredinho aí. Geralmente na história da Bíblia, quando Deus se envolve com alguém a ponto de transformar radicalmente a história, pode perceber que Deus muda o nome deles. Deus faz isso com Abraão, Deus faz isso com Paulo. Deus muda o nome. Com Jabes não. Deus não muda o nome. Permanece o mesmo. Sabe por quê? Porque quem pede riquezas para Deus e recebe pode se tornar perigoso. Porque a riqueza tem uma incrível capacidade de nos tornar orgulhosos. Daí Deus não muda o nome. Permanece dor, que é para quando ele olhar no espelho, por mais rico que seja, ele lembrar que se não tiver remédio morre. Porque ele ainda é dor e ainda precisa de consolador. Aquele que consola a dor da vida e que tira o homem do lixo para fazer assentar entre os príncipes. Seu Deus. É esse Deus que você serve? Porque é esse Deus que faz isso por nós, capaz de mudar a nossa vida a todo tempo. Até hoje é assim, irmãos. Nós somos rodeados de pessoas por todos os lados. Eu fiz uma listinha, nós temos os grandes empresários e seus escritórios fantásticos. Fala a verdade, você que é empresário, não dá uma invejinha assim quando você vê as fotos de Dubai? Não dá? Aquele califa, aquele prédio que você fala, meu Deus, ô meu pai, me leva para lá, não dá? Olha que interessante, eu coloquei aqui os grandes esportistas e seus salários astronômicos. Tem uns caras que ganham um salário que eu acho que mesmo que ele rasgasse dinheiro o dia todo, ele não conseguia vencer. Irmão. São salários astronômicos extraordinários, não são? Impressionante, olha que incrível. Os gurus de autoajuda e as suas receitas fáceis de sucesso. Esse dia eu estava no aeroporto, aí fui na livraria, estava lá. 7 passos para conseguir a vitória total. Eu falei, meu Deus do céu. E se eu precisar dar um 8º, né? O cara conseguiu aquilo que ninguém imaginou. Isso é uma prostituição do sucesso, porque nada vem fácil. E se vir fácil demais, fica esperto. É estelionato, 171. Não vem fácil. Dá um trabalho imenso, irmão. É ou não é? É difícil demais, irmão. Tudo que é com suor é bênção. Vem lá do Gênesis. É Deus avisando, é com suor que você vai conseguir. Aí vem os gurus da mídia e dizem, não é suor não. Fica tranquilo que a suor a gente transforma em ouro. Está estranho. É anti-Gênesis, não é? A gente não percebe isso porque muitas das vezes nós nos tornamos cristãos de fachada, que não procuram se basear na palavra, mas no que a mídia impõe. Escuta o que eu vou te dizer, a igreja não se baseia na cultura, não se baseia na mídia, não se baseia no que os homens dizem. A igreja se baseia na Bíblia, porque Deus é Deus da Bíblia e na Bíblia Ele se revela. O nosso problema é que quando a gente vê esse monte de nomes, esses feitos gloriosos, extraordinários, a gente fica assim se sentindo quase um nada, com o nosso tosco desempenho do dia a dia. É ou não é? E olha que interessante, é por isso que a Bíblia em nenhum momento nos encoraja a competição, mas a celebração. Não coloca a gente com o mal da comparacite, a doença da comparação. É o que aconteceu com Elias. Senhor, só eu sobrei. Não, Elias, ainda tem 7.000. A gente fica preocupado quando vê gente que faz muita coisa. Por exemplo, às vezes eu fico olhando, deixa eu abrir o coração, já que eu estou em casa mesmo, estou na minha igreja, deixa eu abrir o coração. Sabe aqueles indivíduos que chegam às vezes na igreja assim, e falam, irmão, falei com Deus ali ontem, e você fala, meu Deus do céu, o cara fala com Deus assim, e eu estou na igreja há 500 anos, nunca nem ouvi. Já aconteceu com você? Porque comigo já. O indivíduo fala, não, porque ontem ali eu estava ali, conversando com Deus, eu falei, meu Deus do céu, me leva, irmão. Deixa eu fazer umas perguntas através de você, pelo menos, né? Na Bíblia, um indivíduo que teve essa chance extraordinária foi Jó.
Só que olha que interessante, Jó está no pior dia da vida, com uma lista de reclamações imensa, porque olha para mim, Jó é resistente, ele não é paciente. A paciência dele é um negócio complicado. Lá, quando é citada a paciência de Jó, é um outro contexto. Pensa nisso. Indivíduo que reclama, indivíduo com uma dor terrível, uma crise absurda, aí Deus aparece, olha que incrível, é a chance das chances. Agora Deus apareceu, vai explicar tudo. Sabe o que Deus faz? Fala muito, não explica nada, mas resolve tudo. Por quê? Porque para Jó não basta Deus explicar, basta Deus aparecer. Porque se Deus apareceu, já fez uma das coisas mais incríveis. Ele existe, é meu e se interessa por mim. Ele veio só para falar comigo, não importa mais nada, não quero explicação, só quero saber que para Ele eu existo, estou aqui e vale a pena conversar. Ele desceu do céu só para conversar comigo. Neste momento, eu sou o ser humano mais extraordinário da face da terra, porque Deus está falando comigo. Quero que você saia daqui hoje com uma certeza, para Deus você existe. Para Deus você importa, tem endereço, tem história, sabe quem é. É interessante entender isso. Olha que coisa interessante, Jabes na Bíblia nada mais é do que um protesto ao desânimo. Ele ousou orar a Deus que transforma Jacó em Israel. Ele é um indivíduo que orou ao Deus que vê pérolas no lixo, que vê sucesso no fracasso, que enxerga heróis entre os anônimos. Jabes poderia simplesmente deixar a coisa rolar, mas ele acreditou, eu vou orar ao Deus dos meus pais, ao Deus de Israel. Ou seja, eu não vou ser um indivíduo que vai ser sufocado por todo mundo e nesse sufocamento morrer asfixiado pelo tédio. Não, eu vou ser um indivíduo que vai se levantar, se reerguer, porque eu sei que não importa que o chão acima de mim seja bilhões de vezes mais pesado. Eu sou uma semente, dentro de mim tem vida. Eu vou romper o solo e nascer e vou frutificar para a glória de Deus, porque meus princípios são raízes profundas que me dão base. É difícil você ver alguém que tem raízes, que foi criado numa família de raízes, se arrebentar pela vida. Porque quando tem família, tem raízes, tem base, é criado com Deus, seu chão é seguro. Pode vir as tempestades, ele até dobra, mas não cai, porque a graça de Deus sustenta aqueles que se mantêm de pé. Aplique esse princípio à sua vida hoje. Mesmo que eu esteja rodeado de pessoas por todos os lados, meu Deus me ouve, ainda é possível clamar. Amém? Quarto princípio. Vocês já estão cansados? Amém? Que bom, maravilha, ainda tem 2. Quarto princípio, que todos os meus sonhos passem pelas mãos de Deus. Amém? Que todos os meus sonhos passem pelas mãos de Deus. Isso aqui é o que estava na cabeça de Jabes. Presta atenção no que a Bíblia diz. Jabes orou a Deus: Senhor, se me abençoares, se fores comigo, se me aumentares as terras, se me guardares do mal. Ele projeta todos os sonhos dele. Deus está comigo, abençoar minha vida, me livrar do mal. Cada sonho dele é projetado dentro de uma condição: se o Senhor estiver comigo. Sabe o que Jabes entendeu aqui? Não adianta nada ter presentes de Deus, se a presença de Deus não estiver lá. Não adianta nada você ter uma mansão extraordinária se você não consegue dormir em paz. Não adianta nada cada um da sua família ter um carro se ninguém mais anda no mesmo projeto, no mesmo sentido. O que adianta você ter um colchão daqueles extraordinários com magnético para todo lado se você não tem sono? Pensa. Sabe o que é mais estranho? É ver pessoas que pautam a vida inteira pelo que eles podem conseguir, o que podem amealhar, o que podem gerar. Aí no meio da vida, de repente, acontece de contrair uma doença maldita chamada câncer. E aí, irmão, só a graça de Deus. Ontem eu estive ministrando numa igreja em Samambaia que tinha um irmão lá, mais ou menos uns 40 anos. Já bem magro, debilitadíssimo pelo câncer. E eu fiquei olhando para aquilo pensando, o câncer não respeita idade. Saiu um livro agora, eu estava lendo ele, de um escritor, é um médico oncologista, considerado como um dos melhores do mundo hoje, um médico indiano radicado nos Estados Unidos, chamado Siddhartha Mukherjee. Ele lançou um livro chamado O Imperador de Todos os Males. Ele conta a história do câncer como se fosse uma biografia, porque ele trata o câncer como a evolução do humano. O câncer é uma vida dentro da vida, e uma vida inteligente. Ele sabe que ele precisa viver. Onde que ele vai conseguir vida? A sua. Então ele vai roubar a sua vida para viver, até que os dois morram juntos. Então você vê um indivíduo que está lutando para viver, enquanto o que está dentro dele está matando ele para poder sobreviver. Na verdade, você tem uma morte anunciada de 2 vidas. Estranho isso. E olha para mim, não interessa o dinheiro que você tem, numa hora dessa não dá para comprar alívio. É aí que entra o mistério da graça. A gente encontra um homem daquele na igreja, com uma máscara no rosto, todo magro, mas uma alegria contagiante que chega a deixar a gente envergonhado.
Ele pediu apoio dos irmãos para subir no púlpito, que queria dar uma palavra. O pastor deu o microfone para ele e ele só disse uma frase: irmãos, eu não consigo dizer muito, mas eu vou dizer, eu estou firme. Essa na frase, eu estou firme. E é exatamente isso que é a fé. Você pode achar que não é, mas para quem está ali, sabe o que é isso: fé, firmeza no caráter de Deus. É ele saber que se Deus curar, amém. Se não curar, eu vou estar com ele. Então em qualquer ponto eu estou bem, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. Eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Senhor, eu conheço o Deus que anda comigo, eu sei a quem eu estou orando, eu conheço Ele. Os meus sonhos passam pelas mãos de Deus. Guarde o que eu vou te dizer aqui hoje: não tente ser grande sem Deus, não tente ganhar muita coisa sem Deus. Escuta uma coisa aqui, eu coloquei aqui, não tente vencer sem Deus, não tente alcançar as estrelas se você não tem o auxílio daquele que fez o sol. Não adianta nada ganhar um monte de coisa sem Deus, você fica sozinho, miserável, tosco, sem alma, vazio, bolha existencial. Mas quando você está em Cristo, qualquer conquista, por menor que seja, é cheia de coisas do céu. Você se alegra com as pequenas coisas, porque sabe que nelas Deus se revela a você. Só na igreja você encontra umas loucuras assim, você encontra um irmão desempregado que é mais feliz do que o empresário, não é? Na igreja você encontra umas doideiras desse tipo, não encontra? Igreja é um lugar extraordinário exatamente por isso. Sabe por quê? Porque aqui na igreja, a última coisa que interessa é a sua conta bancária. O que interessa aqui é que Deus abençoa todo mundo, chama todo mundo, atinge todo mundo, enche todo mundo, unge todo mundo. Porque para Deus aqui todo mundo é igual, nivelado por baixo, ao pé da cruz. E da cruz é que Ele joga a sua graça sobre nós. Igreja é um ambiente para você descobrir que aqui é só um lugar para você trazer seus sonhos e depositar no altar. Escuta o que Deus está falando para você aqui hoje. Coloque seus sonhos aqui hoje ao pé do altar e você vai ver o que Deus vai fazer na história da sua vida. Sonhe, irmão, sonhe, mas sonhe para Deus. Vença, mas vença para a glória de Deus. Quando você age assim, o mundo vira um palco onde o seu testemunho gera grandezas para Deus. A história vira um poema que Deus escreve com a sua vida. Eu fiz umas perguntas aqui, Quanta gente perde a vida na construção do sonho? Não dá nem tempo de realizar, na construção, e ele já perde a vida. Isso sem falar naqueles que não sonham mais há tanto tempo, que a única coisa que conseguem fazer é comer o sonho da padaria em frente. Quanta gente alcança fama, poder, sucesso, mas perde a alma? Olha isso daqui, quanta gente possui uma conta milionária, mas uma vida miserável. Já viu isso? Eu fiquei sabendo do indivíduo, no interiorzão, que o cara tem dinheiro demais, fazenda demais, carro demais, tudo dele é exagerado. O problema é que a mão também é exageradamente fechada. Imagina, o indivíduo come aqueles arroz duros de quinta categoria, amarelo, sabe aquele arroz terrível? Só para não gastar dinheiro. Anda a pé, vai de ônibus, só para não gastar dinheiro. Fura o pneu, ele fica na estrada, para não gastar dinheiro. Miserável, irmão. É como o avarento. Indivíduo que no livro, você tem uma ideia, quando ele é tão avarento, que quando ele está no leito de morte, o padre vai dar extrema unção, ele vê que o crucifixo do padre é de prata. Ele agarra no crucifixo e morre agarrado ali. Os gregos diziam que a palavra usura vem de uma junção de palavras no grego, como se o dinheiro tivesse uma relação com outro dinheiro para gerar pequenos dinheirinhos. Os rabinos dizem que você consegue apagar o sol se colocar uma moeda bem perto do olho, não é? Por isso que John Wesley dizia: quando o dinheiro chega no meu bolso eu gasto, antes que ele ache o caminho do meu coração. Que se ele achar, acabou. Você não precisa rasgar dinheiro. O que você precisa é de equilíbrio. Porque se você tem equilíbrio, você tem saúde, tem prosperidade, tem paz. Quanta gente tem tudo aos seus pés, mas não consegue ter nada no coração? Em nome de Jesus, não perca a chance hoje de sair daqui com uma das mais tremendas experiências da fé. É quando você consegue sonhar, mas sonhar em Deus. Quem sonha em Deus compreende o caminho do sonho. Quer ver uma coisa? Eu estava lendo esses dias, Gênesis 40, verso 6. É um dos textos mais esquisitos da Bíblia. É José numa sequência terrível de pequenos fracassos. Quando ele começa a crescer, a coisa vem, é como se a vida desse uma rasteira. Alguém puxa o tapete dele. Está tudo em paz, de repente, ele foi vendido, está naquela sequência. E quando começa a ficar bom, está na casa de Potifar, trabalhando tranquilo, de gerente da casa. De repente, a endemoniada da mulher vai para cima dele, coisa dá errado, ele vai parar na cadeia. Quando estava começando a ficar bom, já dava para contar o testemunho no culto da quarta-feira lá, o inimigo age. O que acontece? Ele vai parar na cadeia. Aí ele está na cadeia, irmãos, e a cadeia da época, olha para mim, cadeia do Egito, era cadeia. Não é como as do Brasil, que tem festa de aniversário, que os caras tiram foto e postam no Facebook. Cadeia lá era cadeia, irmão.
a tal ponto que muitos dos presos não conseguiam terminar sua sentença, morria antes. José está na cadeia e ele ali é uma espécie de chefe dos presos. Aí vem Gênesis 40, verso 6. A Bíblia diz que ele se levanta de manhã e ele olha para os seus amigos, companheiros de prisão e faz uma pergunta que ninguém em sã consciência faz na cadeia. Ele diz: por que o rosto de vocês está triste essa manhã? Quem é que fica alegre de manhã na cadeia? Pensa. Drauzio Varela escreveu um livro, ele trabalhou 10 anos no Carandiru, em São Paulo, extinto presídio. E ele contou no livro que quase 90% dos suicídios de cadeia acontecem de manhã, porque o preso sufoca o choro a noite inteira. Então, quando acorda, é uma loucura. Eu estava conversando sobre isso com um psicólogo de uma igreja, ele me disse exatamente isso. De manhã é o pior que existe para o preso. O preso parece ser criatura da noite, de manhã é terrível. José não, porque tem um sonho e tem um Deus. E sabe que está no caminho, que ainda não concretizou, porque o sonho dele mostra as coisas se curvando, e ninguém se curvou até agora. Então ele sabe que o sonho de Deus vai se realizar, portanto, ele já começa a ficar feliz, ainda que na cadeia, porque ele sabe que cadeia para Deus é vírgula, não ponto final, porque ele sabe para onde Deus vai o levar. Quem sonha em Deus, consegue sorrir lá embaixo, é por isso que não é um falso lá em cima. Cuidado com sorrisos falsos de cima, sorrisos tremendos acontecem embaixo. Sonhe, mas sonhe para Deus. Amém? Para fechar, quinto princípio que eu tiro de Jabes nessa história. Eu queria que você repetisse comigo: eu tenho um Deus vivo. Esse é o princípio que baseou toda a história de Jabes. Porque é assim que o cronista termina. O texto bíblico termina com uma frase magistral. Tem um ponto lá e ele coloca: e Deus atendeu o seu pedido. Sabe o que ele está dizendo? O Deus de Jabes existe, é verdadeiro. Quantas histórias que se tem ao longo da antiguidade de altares elevados a vários deuses, de cartas, de coisas, de procissão, de coisas, uma série de coisas. Nenhum com essa resposta. O de Jabes está lá: Deus atendeu ao seu pedido. É como se o cronista gritasse: o Deus de Jabes é de verdade, existe, está vivo e faz. Eu quero que você saia daqui hoje com isso no seu coração. Seu Deus é vivo, seu Deus é verdadeiro, seu Deus faz, seu Deus é maior, seu Deus existe, seu Deus é. Jabes orou ao Deus de Israel, e a Bíblia diz uma coisa tremenda. Israel aqui também evoca memórias históricas. São tantas histórias de Israel, tantos patriarcas, tantos milagres, tantas referências. Foi a isso que Jabes se apegou, um Deus vivo que deixa marcas na história. Sabe o que ele está dizendo? O nosso Deus não é uma abstração filosófica, Ele não é um problema teológico, não é uma questão religiosa. Ele é Pai de amor e quer relação com seus filhos. Ele é um Deus que faz, que existe, que é. Tem muita gente na igreja que ainda confunde Deus com uma questão científica. O que mais tem na igreja é gente com essa paranoia doida, ele quer porque quer, algum momento, sair por aí mostrando para todo mundo. Tem gente, por exemplo, que ele chega, irmão, olha o que eu vou dizer aqui, olha para mim. Você sabia que mais da metade da população dos hospícios é feita de crente? Os caras piram geral com esse negócio de tentar provar a existência de Deus, por exemplo. Deus não pediu advogados, pediu servos. Tem gente, por exemplo, que ele fica desesperado para saber as coisas do Apocalipse. Você já viu os irmãos do Apocalipsismo? Os caras vêm meio torto para o seu lado assim, querendo saber a cor da unha do dragão do Apocalipse. Já viu? Mas não usa os próprios pés para ir buscar os perdidos. São gente que tem aquela paranoia, aquela vampirização teológica. É gente que tem assim, um desejo imenso que alguém em Hollywood lance filmes de terror sobre escatologia para ele pirar legal, com base bíblica. O que a gente mais precisa não é disso não, irmãos. É compreender uma certeza. Se eu estiver andando com Deus aqui hoje, não interessa o que vai vir no final lá. Uma certeza eu tenho, eu vou estar com Ele, glorificando a Ele eternamente, louvando a Ele, fazendo parte da comunidade da sagrada, do céu, louvando ao seu nome. Está bom ou não está? Meu Deus é vivo, seu Deus é vivo, seu Deus é real, Ele é e Ele está aqui para ser adorado pela sua vida e para na sua vida se revelar na história. Jabes é um indivíduo que entende todos esses princípios por uma coisa só. Ele é um indivíduo que colocou o coração em cada uma dessas coisas. Ele não faz só um pedido utilitarista, visando ganhar. Ele faz um pedido que seu coração está nele. Fica de pé, por favor. Essa tarde eu estava lendo uma história que eu achei bem interessante. A história de um rapaz nos Estados Unidos. Ele estava se preparando para o campeonato estadual das universidades de esportes, para o salto com vara. Sabe qual é o salto com vara? Toda vez que ele vinha, que ele pulava aquela vara,
seu treinador pegava e levantava um pouco mais. E ele fez isso umas 6, 7 vezes, e o treinador só levantando. Até que o treinador colocou no último ponto, onde era o recorde da prova. Ele pegou a vara dele, olhou para lá, olhou para o treinador e falou: não dá não, o senhor está doido. Como é que eu vou pular isso aí? Não consigo não, e não existe jeito. Isso aí não dá, isso aí é recorde da prova, eu não consigo. Me diz, como é que faz? E o treinador disse para ele: coloca o seu coração na ponta da vara, que o corpo todinho vai junto. Jabes fez isso, botou o coração na ponta da língua, e Deus atendeu o seu pedido. Experimenta orar de verdade. Coração na ponta da língua. Você sabia que muita gente na igreja não sabe orar? Aprende movimentos repetitivos. Sabe o que são vãs repetições? Não é reza. Porque alguns católicos oram muito mais do que crentes. Porque a expressão de fé que lançam é genuína. Sabe o que são vãs repetições? Palavras vazias, mantra, palavras sem sentido, que você solta porque aprendeu, não porque pensou nela. Antipalavra, é aquilo que você faz, mas não é verbo. São essas aí que te matam enforcado pelas cordas vocais. Palavras genuínas vêm do coração. São orações tão tremendas, que elas conseguem mexer com o seu coração a tal ponto, que você não sabe direito nem expressar o que está ocorrendo. Orações genuínas, elas não têm tamanho, elas não têm forma. A única coisa que elas têm é endereço, elas sabem que são para Deus. Eu queria fazer um desafio com você aqui hoje. Se você tiver coragem e quiser assumir pelo menos um desses princípios aqui na sua vida hoje, Senhor, através de mim, a minha história, a história da minha família vai ser transformada. Eu vou colocar os meus sonhos nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor é um Deus vivo. Deus, mesmo que eu esteja rodeado de pessoas excelentes por todos os lados, o Senhor me ouve. Eu vou clamar ao teu nome. Se tiver coragem, vem até aqui à frente, eu quero orar com você. Quem sabe isso seja um motivo hoje, como se fosse um teste de fé. Em você dizer para Deus: Deus, eu quero sair daqui hoje um homem diferente, transformado, tocado, restaurado pela tua graça. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. Ele é o Deus dos novos começos. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas. Vem aqui em nome de Jesus. Eu sei que a fé é que faz a gente caminhar. É a fé que traz a gente. E é o mover da palavra que faz isso. Sem a palavra a gente não consegue. A palavra vem, quebra aquelas camadas de insensibilidade que a vida gera em nós. E uma vez quebradas, a graça de Deus atinge o coração, ilumina a vida. Sai daqui hoje, crendo que esses princípios estarão na sua vida, na sua casa, como bases para você andar na fé. Feche os seus olhos. Comece a fazer a sua oração agora. Coloca o coração na ponta da língua e ora. E fala para Deus agora: Senhor, eu estou aqui, Pai, fazendo uma aliança contigo. Eu quero seguir princípios espirituais verdadeiros. Eu quero que através de mim, a minha família seja transformada, Senhor. Eu quero colocar cada sonho meu nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, entender que tu és vivo. Eu quero sair daqui hoje diferenciado, tocados por ti. Eu quero, Senhor, que mesmo que eu esteja rodeado de gente excelente por todos os lados, eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor está comigo. Eu quero, Senhor, que o Senhor saiba que no meio da minha família, no meio da minha casa, ainda que ninguém acredite em mim, o Senhor crê. O Senhor acredita em mim, porque o Senhor acredita, a minha família será transformada. Pai celeste, ó Deus de Jabes e dos Jabes, nós estamos aqui hoje porque cremos em Ti. Nós estamos aqui essa noite porque acreditamos, Senhor, no Teu nome. Nós estamos fazendo essa campanha não é por nenhum apelo místico. Estamos fazendo essa campanha, Deus, porque sabemos que o nosso desejo de Te agradar já Te agrada. E eu quero aqui agora, Senhor, como ministro do Evangelho, como um dos pastores dessa igreja, rogar, Senhor, com toda a minha fé, com o coração na ponta da língua, que a Tua mão esteja em cada um aqui agora. Abraça, Senhor, abraça cada um que está aqui à frente agora, que ele sinta o coração arder, o peito queimar, e que saiba, Senhor, que a partir de hoje, nova história está sendo escrita, novos horizontes são alargados, tendas ampliadas,
corações curados, passados sarados, Senhor. Arranca as culpas, derrama a graça de perdoar, Pai. Abre as portas da comunhão, liberta, Senhor, em nome de Jesus, que a depressão não entre, Pai. Porque aqui hoje eu estou diante de Jabes, homens e mulheres que vão voltar para suas famílias, cheios de graça, exalando o bom perfume de Cristo, passando por cima de muralhas, Pai, para a honra e a glória do Teu soberano nome, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Aplauda Jesus o máximo que você puder. Obrigado, pastor.